Olá, crianças! Eu passei a semana pensando em vocês e acredito que vocês também passaram a semana pensando no nosso encontro de hoje. Então, agora nós vamos iniciar este nosso momento falando com Deus, né? Agradecendo a Ele e também pedindo para que nós tenhamos um bom momento na presença de Deus, tá bom, crianças? Vamos fechar os olhinhos e vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, estamos aqui te agradecendo, te louvando, te bendizendo por tudo que tu fizeste durante esta semana. Fica conosco neste momento em que estamos estudando a tua palavra. Ah, Senhor, abençoa o nosso momento que é tão especial para ti. É o nosso coração que estamos colocando na tua presença. Recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. E agora, crianças, vamos louvar ao Senhor com este cântico. Um cântico muito animado, viu? E espero que vocês aí também cantem muito animado. Vamos cantar para o Senhor agora, neste momento. Agora vamos louvar. Escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. Para não pecar, para perdoar, para triunfar. Tua palavra em meu coração. Vou receber o bom galardão. Vou receber o bom galardão. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. A palavra de Deus escondi no meu coração. A palavra de Deus eu guardei dentro do meu coração. Para não pecar, para perdoar, para triunfar. Tua palavra em meu coração. Vou receber um bom galardão. Vou receber um bom galardão. E agora nós vamos ver o momento do título da lição. Vamos ler o título da lição. Onde aprendemos a palavra. Vamos repetir. Onde aprendemos a palavra. Agora vocês vão dizer para que eu possa escutar. Muito bem, onde aprendemos a palavra. Esse é o título da lição, né? E depois do título da lição, o que é que nós vamos ver? A memorização do versículo relativo à lição número 4, que nos diz assim: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com minhas ações, e o Deus de paz estará com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 9.
E crianças, agora nós vamos para a palavra do dia. A palavra que eu trouxe aqui para vocês, a palavra do dia. Nós temos hoje 3 palavras. Por que eu trouxe 3 palavras? Para que vocês aprendam, porque uma é interligada à outra. E a história que nós vamos contar hoje fala de alguém que foi discípulo. E eu quero então que vocês aprendam, porque na Bíblia nós temos 3 termos: discípulo, apóstolo e mestre. Viu? O que era um discípulo? O discípulo quer dizer que era um aluno, igual a mim e a você. Eu estou ensinando a você, mas eu também sou aluna. Eu sou aluna de Jesus, né? Eu aprendo através da palavra para que eu possa ensinar a vocês. Então eu aprendo com Jesus e ensino a vocês. Então vocês são meus alunos e eu sou também a aluna de Jesus, tá bom? Então discípulo quer dizer aluno. Apóstolo. Apóstolos foi quando Jesus estava com os discípulos. Aqui nós temos Jesus, né? E os discípulos. Então, quando Jesus ensinava aos discípulos, eles eram alunos, então eles eram chamados de discípulos. Mas quando Jesus morreu, que ele ressuscitou e ele subiu ao céu, aqueles discípulos que tinham aprendido, andado e aprendido com Jesus, eles passaram a ser chamados de apóstolos. Então, apóstolos quer dizer o quê? Ensinadores. Eles agora tinham aprendido e agora eles iam ensinar o que Jesus tinha feito. Eles iam passar para os outros aquilo que eles aprenderam com Jesus. Então nós também aprendemos com Jesus para ensinar aqueles que não sabem nada de Jesus. Então nós também vamos nos transformar em ensinadores, que quer dizer apóstolo. Mas eles chamavam Jesus de mestre. O que é mestre? Mestre é aquele que ensina aos professores. Então Jesus, ele é mestre. A Bíblia diz que ele é mestre dos mestres, né? Quando a gente dá aula para os professores, nós somos mestre. Mas Jesus, ele é mestre dos mestres. Então vocês hoje aprenderam o que é discípulo, o que é apóstolo e o que é mestre, tá bom? A diferença, e isso nós vamos agora aprender na nossa história. A nossa história de hoje é uma história muito interessante. E vocês, eu quero que vocês escutem, prestem atenção no que vai ser contado, tá bom? É uma história muito, muito interessante. E agora, crianças, nós vamos ouvir a história. A história de hoje é a história de Paulo e Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era filho na fé de Paulo. Paulo tinha Timóteo como um filho dele. Paulo tinha um amor muito grande por Timóteo. Timóteo, ele era filho de Eunice e era neto de Lóide. Eunice e Lóide, elas ensinaram a Timóteo os primeiros passos na fé. Timóteo aprendeu a ter fé com a sua avó e com a sua mãe. Então foi onde Timóteo aprendeu a ouvir as coisas da Bíblia Sagrada, né? Da lei, que naquele tempo era a lei, né? Que era só o Velho Testamento. Então Paulo ele aprendeu com Jesus
sobre as coisas de Jesus, as coisas de Deus. Paulo era um homem perseguidor do povo de Deus, dos cristãos. Mas um dia, quando ele ia para Damasco, ele viu uma grande luz, e aquela luz cegou a visão de Paulo. Não é que na época ele era chamado de Saulo. Era Saulo que morava em Tarso. Então era Saulo de Tarso. Mas quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, aí tudo mudou, não é? Aí Paulo quis conhecer Jesus, quis saber quem era este homem. E Jesus ensinou a Paulo tudo o que ele precisava saber para que ele pudesse transformar os judeus em cristãos, né? Então ali, um dia, quando Paulo estava pregando, Timóteo, apesar de conhecer a palavra através da sua avó e da sua mãe, ele precisava ter um encontro com Jesus. E foi através de uma pregação de Paulo que Timóteo aceitou Jesus. E Timóteo começou a aprender sobre Jesus com Paulo. E ainda muito jovem, Paulo mandou Timóteo para dirigir uma igreja em Éfeso. E Timóteo dirigiu aquela igreja. Mas Paulo soube que Timóteo estava passando algumas dificuldades no seu ministério. E ele mandou para Timóteo uma carta. Aliás, Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Vocês sabem como era que chegavam as cartas naquele tempo? Não tinha internet, não tinha e-mail. O correio era um mensageiro que ia e levava para aquela pessoa uma mensagem, que não era uma carta como nós mandamos, uma carta dentro do envelope. A carta, ela ia assim, ela ia num rolinho endereçado àquela pessoa e ia assim, ó, feito num papel chamado pergaminho. E ali ia enroladinho e a pessoa recebia aquela carta e lia aquela carta e mandava a resposta. E foi assim que Paulo mandou uma carta para Timóteo, porque ele sabia da dificuldade que o seu filho na fé estava passando. E a carta chegou até Timóteo, né? E Timóteo, ali, através daquela carta, ele entendeu a situação e as dificuldades foram sanadas, até que Paulo veio a Timóteo, veio até a casa de Timóteo e ajudou ele junto aos irmãos ali naquela cidade, né? E assim somos nós, crianças. Nós também estamos aqui aprendendo a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus aos amigos, aos vizinhos. E como nós vamos aprender a palavra de Deus? Quem que vai nos ensinar? O nosso pastor, os nossos professores da escola dominical, né? E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é quem ensina todo o caminho que nós devemos seguir. Viu, crianças? Então, aqui está a história de Paulo, a preocupação de Paulo com Timóteo, porque Timóteo era jovem, ele ainda criança, ele teve aquele ensinamento tão grande, né? Que Paulo, ele ficava pensando como era maravilhoso que Timóteo teve uma avó e uma mãe que se preocupava com a sua vida espiritual. Tá bom, crianças? Então aqui nós encerramos a história de hoje. Vocês fiquem na paz do Senhor e aprendam e leiam a palavra durante a semana. Estudem a Bíblia, leiam um versículo, peça para a mamãe explicar aquele versículo para você, porque você vai se edificando e você vai colocando em prática
aquilo que lhe foi ensinado, tá bom? A Bíblia diz que nós devemos ser obedientes, nós não podemos fazer tudo que o mundo nos oferece. A Bíblia diz que nós somos luz do mundo. Então, se nós somos luz do mundo, nós também temos nosso coração. A Bíblia diz que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Vocês sabem o que é que acontece quando o Espírito Santo está em nós? Ah, crianças, é algo tão maravilhoso ter o Espírito Santo na nossa vida. Porque os outros, quando olham para nós, não vê nós. Eles não nos vê. Ele vê a quem? A Cristo. Viu? O apóstolo Paulo, ele disse para a igreja que estava lá em Corinto, ele disse que nós fôssemos imitadores dele, como ele era imitador de Cristo. Então, que seus amiguinhos da escola, que seus vizinhos sejam imitadores de Cristo, como você também é. Mas você é por quê? Porque leu a palavra e colocou em prática. Tá bom, crianças? Então foi muito bom estar neste momento com vocês e agora nós vamos para o encerramento da nossa lição. E agora, crianças, eu quero falar com vocês sobre a nossa revista. Não esqueçam, quem tem a revista, faça as atividades da lição número 4. Quem não tem, ainda dá tempo de comprar, tá bom? É só pedir à mamãe e ao papai para falar com o superintendente da escola dominical e ele vai conseguir a revista para vocês, tá certo? Não fique sem a revista para nos acompanhar, tanto nas histórias como a capa da revista é essa aqui, viu? Tanto nas histórias como nas atividades, como nas dinâmicas. Tudo é muito bom você acompanhar pela revista. E tem também o propósito da semana. Vamos ver qual é o propósito da semana de oração. Olha que desde o primeiro dia nós estamos fazendo um propósito de oração e nós estamos tirando. Vocês estão orando? A semana passada foi sobre saúde, né? Vocês oraram? Então agora nós vamos tirar um propósito de oração. Deixa eu ver aqui. Sobre, olha, sabedoria. Para que o Senhor nos dê sabedoria. Vocês sabem que tinha um homem na Bíblia que o Senhor disse para ele que ele podia pedir qualquer coisa para ele que ele ia dar, que Deus ia dar. E ele pediu o quê? Sabedoria. Viu? Bem-aventurado aquele que tem sabedoria da parte de Deus. Então vamos orar esta semana pedindo a Deus que nos encha de sabedoria, tá bom? E vamos agora encerrar nosso momento e vamos agradecer a Deus por tudo. Orem também pelos seus vizinhos, tá? Esta semana, este final de semana, orem pelos seus vizinhos. Vamos orar, agradecer a Deus por este momento tão maravilhoso. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra, pelo louvor, por tudo, Senhor, que nós fizemos neste momento em que estamos aqui contigo. Fica conosco durante esta semana, fica conosco com nossos familiares, fica também, Senhor, com aqueles que estão enfermos nos hospitais. Cuida de cada um durante esta semana. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Tchau, crianças. Até o próximo encontro.